A inspiração foi a encenação que conta a história da Fundação de São Vicente. Depois de participar do espetáculo, um vicentino que mora em Portugal há anos levou a ideia para lá. E para contar uma outra história, convidou profissionais daqui. O elenco vai contar com 600 atores em cena e um público de mais de 1.300 pessoas por apresentação. O espetáculo acontece na cidade de Vila do Conde, uma cidade que respira história, muito próxima à cidade do Porto, no norte de Portugal. É uma cidade de praia que tem história em todos os cantos. Uma história riquíssima relacionada ao período também das grandes navegações, porque ela é uma cidade de estaleiros que construiu diversas embarcações que participaram das expedições durante a expansão marítima portuguesa. Amaury disse que o convite partiu de um amigo que viu e gostou da encenação da Fundação da Vila de São Vicente. Eu tenho um amigo que começou a fazer teatro comigo, Marcelo Lafontana, que vive há 30 anos em Portugal, é ator e produtor cultural lá. Ele veio a São Vicente para assistir e participar da encenação da Fundação. Em 2014 e 2015. Gostou muito do resultado e apresentou uma proposta lá em Portugal para fazer isso. O resultado foi tão positivo, era para fazer um ano só, que nós já estamos no terceiro, né? E sabe-se lá até quando nós vamos. As falas que vão ser usadas como referência para os atores portugueses já estão sendo preparadas aqui mesmo nesse estúdio. Mas o vosso romance com aquela... Tenha atento na língua. Dona Dulce é rainha de Portugal. O responsável pela produção musical é o Flávio Medeiros, que já está com as malas prontas. É um trabalho bem meticuloso. Do início da produção até o término são 3 meses de trabalho, onde eu recebo o material do Amaury, e isso é composto como música, transformado em ambientação musical, sonoplastia. Então, assim, é um trabalho que é demorado, mas extremamente gratificante pela quantidade de valor agregado artístico. O assistente de direção, Henrique Dias, também vai pela terceira vez. Como é um espetáculo com muita gente, normalmente os papéis, nesse caso, não são muito grandes. Facilita com que as pessoas se encaixem. São tarefas simples que fazem toda a diferença no espetáculo, né? E somando com todos os personagens, todas as tarefas individuais, dá o resultado que a gente espera. Já Carolina está bem ansiosa para trabalhar em outro país. Esta será uma experiência inédita para ela. Trabalhar aqui no Brasil, eu já trabalhei muito. Minha vida inteira foi no meio atuando, dirigindo, produzindo, e eu gosto muito disso. Só que fazer isso lá fora, né, com uma cultura diferente, com pessoas diferentes, vai ser uma experiência incrível, assim, disso eu tenho certeza. A peça Um Porto para o Mundo mostra diversos períodos da história portuguesa. O espetáculo acontece em agosto, mas o grupo embarca para a Europa nos próximos dias. Nossa Senhora da Guia, meio que de guia. E o grupo viaja para Portugal na segunda-feira para dar início aos ensaios. O espetáculo será encenado de 18 a 22 de agosto. Heraldo, você conhece muito bem um amigo em comum que é o Amaury Alves. Sim. Ele que por muitos anos dirigiu a encenação da Vila de São Vicente, foi secretário de Cultura diversas vezes e ele vai representando aqui, eu digo, o nosso Brasil, apesar do grupo teatral dele estar localizado em São Vicente, ele vai para Portugal. Olha. E ele gravou um vídeo para justamente explicar essa apresentação que ele vai fazer em Portugal. E eu passo a informação ao telespectador que nos próximos dias vai acontecer em Portugal, na cidade de Vila do Conde, a encenação Um Porto para o Mundo, o maior teatro musical de rua. O responsável pela direção do espetáculo é o nosso amigo Amaury Alves. Nós vamos conferir aqui na tela do Hora Geral esse convite. O Amaury vai explicar melhor o que vai acontecer em Portugal. Olá, Amaury! Olá, meu amigo Douglas Gonçalves. É um grande prazer estar aqui no Hora Geral, um programa que está sempre aberto para divulgar a arte e os artistas de nossa região. Pelo terceiro ano consecutivo, serei o diretor responsável pela encenação Um Porto para o Mundo, maior teatro musical de rua realizado em Portugal, na cidade de Vila do Conde. Estarei mais uma vez acompanhado pelo meu amigo, músico e compositor Flávio Medeiros, responsável pela produção musical, pelo Henrique Dias Alves como assistente de direção, pelo Wagner Galdino, o famoso Peter Pan, escultor e cenógrafo, e pela Carol Dias, atriz e artista circense. Nosso grupo parte para Portugal agora no início de junho. O projeto
é uma coprodução da Câmara Municipal de Vila do Conde e da La Fontana Formas Animadas. O convite para eu ser o encenador do espetáculo aconteceu em 2015, pelas mãos do ator e produtor cultural brasileiro, vivendo em Portugal há 30 anos, Marcelo La Fontana. Era para acontecer somente naquele ano, como parte do projeto da candidatura do saber na construção naval em barcos de madeira como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Mas o resultado ultrapassou as expectativas de todos e o projeto conquistou recursos do Fundo Comunitário Europeu e até 2018 sua realização está garantida. Encenado à beira do Rio Ave, à frente da nau de Vila do Conde e cercado por construções históricas, o espetáculo já é uma referência nacional. Ele tem como objetivo contar a história da cidade com sua expertise na construção de barcos de madeira. Um Porto para o Mundo visita diversos períodos históricos, com destaque para a expansão marítima e as grandes navegações portuguesas. Aproximadamente 600 voluntários participarão da edição 2017, que acontecerá de 18 a 22 de agosto, e o público esperado é de 7.200 pessoas. Maravilha. O meu amigo Heraldo, você vê uma experiência teatral e cultural que começou aqui na encenação da Vila de São Vicente, sendo aí exportado para a Europa. Isso é bom para nós, é bom para o Brasil, mas ao mesmo tempo, não sei se você concorda, a gente tem um pouco de tristeza, porque muitas iniciativas para a cultura, elas não conseguem ascender, elas não conseguem acontecer. Se a gente trouxer uma discussão rapidamente, aqui a Cadeia Velha, que era um palco desses grupos teatrais, estão perdendo espaço para a GEM e perdendo espaço até de incentivo do governo do Estado. É verdade, Douglas. Você veja que a encenação é fazendo escola e rompendo barreiras, né? Exato. Iniciativa aí do Amaury, quer dizer, da sua capacidade, do seu talento, os demais técnicos e produtores brasileiros. Tchau, tchau, até amanhã, tchau. Vou chamar o Amaury Alves para você ver que a cultura também é exportada para outros países. Amaury, quer ver? Olá, Amaury Alves. Olá, meu amigo Douglas Gonçalves. É um grande prazer estar aqui no Hora Geral, um programa que está sempre aberto para divulgar a arte e os artistas de nossa região. Pelo terceiro ano consecutivo, serei o diretor responsável pela encenação Um Porto para o Mundo, maior teatro musical de rua realizado em Portugal, na cidade de Vila do Conde. Estarei mais uma vez acompanhado pelo meu amigo, músico e compositor Flávio Medeiros, responsável pela produção musical, pelo Henrique Dias Alves como assistente de direção, pelo Wagner Galdino, o famoso Peter Pan, escultor e cenógrafo, e pela Carol Dias, atriz e artista circense. Nosso grupo parte para Portugal agora no início de junho. O projeto é uma coprodução da Câmara Municipal de Vila do Conde e da La Fontana Formas Animadas. O convite para eu ser o encenador do espetáculo aconteceu em 2015, pelas mãos do ator e produtor cultural brasileiro, vivendo em Portugal há 30 anos, Marcelo La Fontana. Era para acontecer somente naquele ano, como parte do projeto da candidatura do saber na construção naval em barcos de madeira como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Mas o resultado ultrapassou as expectativas de todos e o projeto conquistou recursos do Fundo Comunitário Europeu e até 2018 sua realização está garantida. Encenado à beira do Rio Ave, à frente da nau de Vila do Conde e cercado por construções históricas, o espetáculo já é uma referência nacional. Ele tem como objetivo contar a história da cidade com sua expertise na construção de barcos de madeira. Um Porto para o Mundo visita diversos períodos históricos, com destaque para a expansão marítima e as grandes navegações portuguesas. Aproximadamente 600 voluntários participarão da edição 2017, que acontecerá de 18 a 22 de agosto, e o público esperado é de 7.200 pessoas. Incrível, né? Você falou que o Amaury chegou a fazer... Faz fantasia. Quando eu tinha uns 20 anos, tinha festa fantasia de odonto. Esse cara já fez fantasia, ele de espuma, uma coisa maravilhosa. E é um cara que é de teatro. Você vê onde ele foi parar. Foi lá para a Europa, foi para Portugal. Fez a mão contrária das navegações. Excelente. Tchau, tchau! E um grupo de São Vicente que já é especialista em espetáculo ao ar livre está de malas prontas. Eles vão para Portugal fazer pela terceira vez a peça Um Porto para o Mundo, na cidade de Vila do Conde. O grupo já está de malas prontas. A peça Um Porto para o Mundo será encenada na cidade de Vila do Conde.
Uma cidade que respira história, muito próxima à cidade do Porto, no norte de Portugal. É uma cidade de estaleiros que construiu diversas embarcações que participaram das expedições durante a expansão marítima portuguesa. E nós fazemos o espetáculo à beira do Rio Ave, um rio importantíssimo em Portugal, com uma nau, que é uma construção de uma réplica de uma nau de fundo, que faz parte do nosso cenário, e uma nau que foi construída nos estaleiros da cidade. Amaury Alves será o diretor do espetáculo pelo terceiro ano seguido. Ele vai contar com um elenco com mais de 600 atores em cena. O espetáculo acontece de 18 a 22 de agosto. Esperamos um público de 1.300 pessoas por noite. E se acontecer como aconteceu das outras vezes, teremos que fazer sessão extra também. A produção musical é de outro profissional da região. É muita emoção, é mais um trabalho internacional. É feito toda essa parte, né, de composição, os arranjos, e agora em Portugal a gente vai gravar os portugueses, as pessoas que vão participar do espetáculo em si. E todo o trabalho de pós-produção, que é mixar, ajeitar os volumes, colocar os efeitos, preparar sonoplastia e juntar tudo em cena, é uma coisa muito legal, muito gratificante. Boa tarde para você que está na TV Tribuna. A partir de agora você curte com a gente mais uma viagem do Rota do Sol. É verão na Europa, o sol está brilhando forte e nós estamos em Portugal. Em outros anos, nós já estivemos várias vezes aqui, percorremos praticamente o país inteiro para mostrar os laços de amizade e as histórias de muitas famílias da Baixada Santista e a terra dos nossos colonizadores. Mas desta vez viemos para um destino específico, uma cidade que fica a 20 quilômetros de Porto. Estamos em Vila do Conde e o que nos trouxe para cá, você acompanha agora. A inspiração veio de São Vicente. O produtor cultural Amaury Alves foi responsável muitos anos por profissionalizar o espetáculo da encenação da chegada de Martim Afonso de Souza em terras brasileiras para fundar a primeira vila do Brasil. A fama do musical, que se tornou o maior show em areia de praia do mundo, fez o caminho inverso do navegador e chegou a Portugal. A Câmara Municipal, que é a Prefeitura de Vila do Conde, propôs ao brasileiro um desafio: contar a história da cidade que dominou desde o início das grandes navegações portuguesas a técnica de fabricação de caravelas e naus que desbravaram novos mundos. Amaury trouxe para cá sua equipe e há 3 anos deu vida e despertou o orgulho dos vilacondenses por seu passado, tradição e cultura. Vão assistir a um espetáculo como nunca assistiram antes na vida. E sabe por que isso vai acontecer? Porque são vocês! Na alta temporada, moradores e turistas lotam as arquibancadas e acompanham um show diferente, sempre cheio de luzes, efeitos especiais, criatividade e muito talento. De cidade, feita de amor e canseira, este de orgulho e saudade, no cantar da rendilheira. Viu só que história interessante? Mas antes de mostrarmos o brasileiro de São Vicente e a encenação que está fazendo com que ele seja conhecido em todo o país, vamos fazer com o Amaury um passeio em Vila do Conde. Meses antes da estreia, ele vem para cá para ensaiar o elenco. Ele é todo formado por voluntários desta cidade, cheia de pontos turísticos e históricos, que a gente vai conhecer um pouquinho a partir de agora.
O desembarque de nossa equipe foi em Porto, norte de Portugal. Por 3 anos seguidos, a cidade foi eleita o melhor destino da Europa em revistas internacionais de viagem. Uma parada rápida só para tomar um cafezinho e visitar um jovem de Santos que acabou de chegar. Felipe faz parte da nova geração de descendentes de portugueses que fez o caminho inverso. Está buscando uma nova vida na terra de seus avós. E assim que chegou, foi contratado. É muito turista, então você faz todos os tipos de amizade. Aqui mesmo onde eu trabalho vem muito turista e você conhece todos os tipos de pessoas. Então, e Porto também tem uma porta muito grande de faculdades. Então, um dos meus focos também, além de vir trabalhar, além de fazer minha vida, foi também fazer uma faculdade. Ainda vou fazer. A dona do Hotel Boutique, onde Felipe trabalha, é uma portuguesa que morou mais de 15 anos no Brasil. De volta à sua terra natal, não deixou de conviver com os brasileiros, um povo que ela adora receber. Que nos é muito querido e que tentamos receber o melhor possível. Mas o destino da viagem desta vez não é Porto, e sim outra cidade do distrito e que fica bem pertinho, a 20 quilômetros. Um lugar encantador e que muitos brasileiros ainda não conhecem. Que imagens bonitas, né? Essa é a Vila do Conde, que fica a 20 minutos da cidade vizinha, Porto, no norte de Portugal. Vila do Conde tem perto de 30 mil habitantes, mas se a gente considerar as freguesias em volta, como os bairros aí no Brasil, a população passa para 80 mil pessoas. É uma cidade banhada pelo Rio Ave. Por enquanto, é isso que a gente sabe aqui de Vila do Conde. Por enquanto. Em Vila do Conde, a arquitetura de vários períodos da história desfila pelas ruas. Os cenários deixam os turistas sem saber para onde apontar as câmeras. A cidade é um museu de arte ao ar livre. A primeira construção que chama a atenção é o imponente Mosteiro de Santa Clara, de 1318. A fachada branca pode ser vista de quase todos os cantos. Esses arcos de pedra que hoje enfeitam a paisagem da cidade foram erguidos para conduzir a água que abastecia o mosteiro e vinha de uma fonte a 6 quilômetros de distância. Atravessa o Concelho de Vila do Conde e é formado por 999 arcos. Tem 5 quilômetros de extensão. O Mosteiro de Santa Clara e os arcos de pedra são só alguns dos muitos encantos dessa cidade que a gente começa a conhecer. Quem vai nos acompanhar no passeio é o personagem que nos trouxe até esta terra, o produtor cultural de São Vicente, Amaury Alves. Pelo 3º ano seguido, ele vem para cá na alta temporada para dirigir o espetáculo Um Porto para o Mundo, uma parceria que começou em 2015. Na verdade era para fazer uma vez só, né? A ideia era fazer uma vez. Fizemos a primeira vez, mas o resultado foi muito positivo. A população abraçou o espetáculo de uma maneira muito emotiva e aí nós já estamos no 3º, né? A Câmara conseguiu apoio dos fundos comunitários europeus, né? A partir do 2º, com recursos para ajudar na produção durante 3 anos. Então até o próximo ano, com certeza, já está garantido. Acontece o espetáculo.
Amaury vem para a Vila do Conde 3 meses antes da estreia e já está bastante familiarizado com a história da cidade, com seus moradores e os pontos turísticos. Essa é a Igreja de São João Batista, a matriz da cidade. Fica ao lado da Câmara Municipal. Aqui em Portugal, as câmaras municipais correspondem às prefeituras. A Igreja Matriz é um dos mais importantes monumentos de Vila do Conde. Começou a ser erguida em 1496 e, a partir de 1502, depois que Dom Manuel I, rei de Portugal, se hospedou na cidade quando fazia sua peregrinação a Santiago de Compostela, a coroa passou a financiar essa obra. E a igreja é hoje uma das principais referências do estilo manuelino no país. Para conhecer os hábitos dos moradores e sentir o clima da cidade, paramos no Mercado Municipal de Vila do Conde. Sexta-feira é dia de fazer compras e de papear. Dona Alice, assim que nos encontra, quer mandar um recado para o filho Adelino Carlos e para a nora Kátia, que vivem em São Vicente. Carlitos, um beijinho da mãe e do pai e de todos os amigos que estão aqui, que são todos do nosso coração. Para a Kátia, para os teus filhos, Kátia, para todos os brasileiros, vossos vizinhos e não vizinhos, que eu adoro-vos, adoro os brasileiros. Olha só, o que tem de diferente da nossa feira é que na nossa feira não tem essa oferta de bacalhau português. E o preço, R$ 5,90, esse aqui, olha, R$ 4,90. Consegue bacalhau aqui por R$20, né? Mas os melhores você vai pagar uns 40 no quilo, que você pagaria mais de 100 no Brasil. O bom aqui é que a gente consegue comer bastante bacalhau em Portugal, em casa e nos restaurantes também. Em cada barraca, somos convidados a provar um gostinho de cada canto de Portugal, dos salgados aos doces. Conhece o caladinho? É isto, os caladinhos, que é creme, tem canela. É o nosso canudinho, é o nosso canudinho. Ah, é canudinho, vocês também têm lá no Brasil. Pronto. Enquanto a gente passeia aqui pela feira, o Amaury para falar com muita gente. Porque essa encenação é feita por voluntários e os atores estão na rua, nas padarias, na feira. Agora a gente vai entrar num lugar aqui que tem personagens importantes para a encenação, Amaury. Sim, tem personagens importantes para a encenação e importantes para a cidade, né? A Cláudia interpreta a rainha no espetáculo, né? Junto com o Flávio Medeiros, que é o nosso compositor, o Rafael, que é o proprietário, um dos proprietários aqui da Loja do Caminho. São 3 anos já dele fazendo, esse ano ele conseguiu trazer a esposa. E participa o pai dele, participa primo, prima, tio, tia, então é uma grande família. Cláudia e o marido Rafael são donos de uma loja que dá apoio aos peregrinos que seguem para Santiago de Compostela e percorrem o caminho da costa. Esse roteiro passa pela Vila do Conde. Temos pessoas do mundo todo que já cá estiveram. Portanto, tem passado mesmo muita gente de muitos sítios de todo o mundo. Porque cada vez mais este caminho está a ser preferido até para vir conhecer algo que ainda está por explorar. Com o aeroporto que temos aqui do Porto, que tem Ryanair e linhas low cost, nós acabamos por receber peregrinos diariamente. Portanto, arrancam do Porto e muitos optam realmente por vir aqui para a zona litoral, porque é muito mais bonita, depois tem os passadiços, com todo o desenvolvimento da zona natural. Portanto, fazem um caminho bem mais agradável, com uma paisagem magnífica, o Atlântico, as dunas como cenário. Então, no próximo bloco, mais passeio aqui na Vila do Conde. Vamos percorrer as praias. Até já!
Rota do Sol veio para a Vila do Conde, norte de Portugal, bem próxima ao Porto, para conhecer o musical Um Porto para o Mundo, dirigido pelo brasileiro de São Vicente, Amaury Alves, que virou celebridade por aqui. Amaury Alves! Um grande aplauso! Um grande aplauso! Antes da estreia, tivemos tempo de passear e de conhecer um pouco da história desta cidade que abrigou grandes poetas e escritores. Um dos mais ilustres é José Régio, pseudônimo de José Maria dos Reis Pereira, que nasceu em 1901 e morreu em 1969. Ele foi um dos mais importantes poetas, cronistas e romancistas da literatura portuguesa. Tem sua figura homenageada em praças, seu nome na biblioteca e em uma escola de Vila do Conde. Aliás, por que Vila do Conde? Tinha um conde aqui, Maria? Não, em Vila do Conde nunca houve conde. Houve sim, na altura das invasões romanas, aqui havia o comitê, portanto o comitê que era a entidade romana que estava a reger a vila, e com a evolução da linguagem, Vila de Comitê passou para Vila do Conde e até os nossos dias, portanto Vila do Conde. E agora a gente está aqui atrás de um monumento que simboliza também uma das referências da cidade, que são as rendilheiras, né? Que fazem um tipo de trabalho com esses palitinhos que chamam bilros. Bilros, portanto é rendas de bilros. Isto é almofada e trabalham com os bilros. Os bilros entraram, as rendas de bilros entraram para Portugal através de descobrimentos. Portanto, as rendas de bilros vêm das Flandres, portanto ali da zona central europeia. A gente fala bilros ou bilros? Depende de se for brasileiro ou português. Aí é isso. Nós no Brasil falamos bilros, né? Aqui vocês falam bilros. E Vila do Conde tem também um museu onde as rendilheiras expõem a arte dos bilros. Fica na Rua São Bento, no Centro Histórico. Ele funciona também como uma escola, onde a tradição das rendilheiras é ensinada às novas gerações. Além de guardar a história das rendilheiras, o museu expõe em um túnel de acrílico a maior renda de bilros já produzida no mundo. Foram usados 8 quilos de linha. O trabalho durou mais de 7 meses e reuniu 150 rendilheiras. A peça, com mais de 53 metros quadrados, entrou para o Guinness, o livro dos recordes. Em 2015, ela foi içada como uma vela na réplica da nau quinhentista que está ancorada no cais da Alfândega. Depois deste grande evento que reuniu toda a cidade, a renda passou a decorar o Museu das Rendilheiras. Impressionou também, né, Amaury? Porque eu vejo as rendilheiras estão no espetáculo, né? Essa tradição também aliada à navegação. É tão forte essa tradição aqui em Vila do Conde, que desde o primeiro ano eu imagino uma forma de inserir as rendilheiras no espetáculo, né, na encenação. E deu certo e emociona o público e emociona essas senhoras, né, essas pessoas que mantêm viva essa tradição importante do artesanato português, do artesanato aqui de Vila do Conde. Do Museu das Rendas, vamos para as praias que também estão no centro da cidade. Nós estamos no estuário da Vila do Conde, onde o Rio Ave se encontra com o mar. Essa aqui é a parte mais ocidental. Seguindo reto aqui, para sempre, a gente vai chegar no Brasil, como fizeram muitas vezes as grandes navegações, os aventureiros. E nesse lugar aqui tem um contexto histórico, porque tem uma ermida, tem um forte. Maria, explica pra gente a história dessa ermida, do forte, essa paisagem que a gente vê. Esta ermida é a ermida de Nossa Senhora da Guia e a construção dela remonta ao século X.
portanto, muito antes da nossa nacionalidade. Era um porto abrigado, portanto, um sítio aqui abrigado, e daqui viam chegar os marinheiros que andavam meses fora de casa. Portanto, aqui a Senhora da Guia, que é uma santa que protege e que guia as pessoas de regresso a casa. Portanto, é toda essa emblemática, essa simbologia da cristandade. No século XVI ainda não temos documentos em que me existia. Portanto, é a construção do século XVII que é a proteção desta orla costeira. Deste ponto, dá para ver toda a faixa costeira. Em dias claros, a vista alcança até Matozinhos, cidade vizinha à Vila do Conde. Eles acham que aqui venta muito, mas eu acho fantástico esse vento. Hoje está marcando o termômetro 28 graus, a gente sente o calor do sol, mas essa brisa fresca, parece que você está misturando um ar-condicionado, né, eu estou na praia com ar-condicionado. Né? Você sente o sol, sente o calor, mas não transpira. E a gente aproveita o lindo dia para percorrer outras praias da cidade. Em Vila do Conde, elas são ligadas por um imenso passadiço. As freguesias aqui são como bairros. Essa é a freguesia de Mindelo, um lugar com muita tradição de pesca e de agricultura. As algas espalhadas pela areia são conhecidas como sargaço. No passado, enquanto os homens iam ao mar, as mulheres retiravam o sargaço da praia para usá-lo como fertilizante nas plantações. Hoje não é permitida a apanha do sargaço. Não é permitida, mas claro, é como tudo, não é? As pessoas ainda vêm buscar e levam para casa e usam-nas nas plantas. Nas plantas, para as batatas, porque é um fertilizante forte, muito forte. Em Labruge, outra freguesia de Vila do Conde, estão os vestígios de aldeias formadas muito tempo antes do início da história de Portugal. Eram as tribos dos Galaicos, antiga civilização que habitava essa região. Mais uma história que está representada no espetáculo dirigido por Amaury. O espetáculo começa 100 anos antes de Cristo, com a passagem de Caio Júlio César pela região. Romanceamos, claro, a cena, mas aproveitamos todas essas informações para mostrar um pouco para o público como era a vida dos galaicos, né, dos gróvios, né, desse povo castrejo que viveu em Portugal, nessa terra antes de Portugal ser Portugal. Hoje ficaram os vestígios deste passado e as paisagens de céu e mar que tanto encantam os turistas no verão. Os banhistas se esparramam nas areias, mas poucos têm coragem para um mergulho. É que a água é sempre fria, em qualquer época do ano. Acho que você deve testar e colocar pelo menos o seu pezinho na água ali para entender, né, como o povo do norte aqui vive e como é a relação deles com o mar. Só o pé já foi suficiente para sentir a temperatura que o brasileiro não está acostumado, não. E no próximo bloco tem mais Vila do Conde. Está faltando o que nesse passeio? A culinária portuguesa, claro, depois do intervalo. Até já!
Conde, uma cidade que a gente percebe a essência de Portugal. Ela está impregnada nas ruas, nas construções e monumentos históricos, nos costumes de seu povo hospitaleiro. Aliás, a hospitalidade portuguesa não fica completa sem uma mesa farta de delícias da terrinha. Essa casa portuguesa está há 200 anos na mesma família. O comércio foi passando de pai para filho, até que a mãe de Rosa Maria casou com um espanhol que também sabia cozinhar. Meu pai era da Galiza, era aqui do Porrinho e, portanto, a nossa comida é toda tradicional, galega com portuguesa do norte. Vai dar uma mistura boa, hein? Mistura boa não, ótima. Dona Maria Rosa, de 83 anos, está preparando o nosso almoço. A senhora aprendeu um pouco da comida, do jeito de fazer do espanhol. E ele também sabia cozinhar bem. Foi ele que me ensinou a cozinhar a lampreia e a fazer outras comidas assim, mais para uma pescada à espanhola e tudo. E todo ele sabia fazer muito bem. Ele trabalhava também muito bem na cozinha. Tá certo. Eu vou ficar um pouquinho aqui vendo a senhora cozinhar. Tem bastante gente na mesa. Você vai mostrar pra gente quem são essas pessoas aí. A Mauri tem a sua família, tem a equipe que veio com você. Isto é, na verdade a equipe que veio comigo é a família, né? Já tem, porque eles trabalham comigo, né? Estamos aqui reunidos o Flávio Medeiros, que é o produtor musical do espetáculo, compositor. O Flávio, a Tereza, que é a esposa, a Tereza veio para assistir. Mauri, a mulher do Mauri, que já veio para cá há quanto tempo já? Ele veio há 3 meses, e você? Eu estou aqui há 30 dias. 30 dias, acompanhando essa loucura do seu marido. Sempre, sempre. Na mesa, os filhos de Amauri, Carolina e Henrique, que são os assistentes de direção do espetáculo, e também Ivone Teixeira. A Ivone foi quem comprou a ideia primeiro, foi quem defendeu a realização de um Porto para o Mundo e ela que é a alma que faz isso acontecer na Câmara. Foi extraordinário isso, e suscitou o interesse pela história de Vila do Conde, sobretudo no primeiro ano. Foi as pessoas virem ter comigo e que desconheciam os factos históricos de Vila do Conde, a importância e o relevo que nós tivemos no período dos descobrimentos, com os carpinteiros navais, os calafates, que eram reconhecidos pelos monarcas da altura. A comida estava ótima, o papo também, mas tínhamos que guardar espaço e tempo para mostrar mais da culinária portuguesa. É que chegamos em Vila do Conde durante a tradicional feira de gastronomia, que acontece uma vez por ano. De todas as regiões portuguesas, os restaurantes se reúnem aqui uma vez por ano, numa festa de sabores que é única aqui em Portugal. E foi aqui que terminamos o dia, comendo e provando mais um pouquinho das delícias de Portugal. No sábado que vem, tem a Nau Quinhentista, que virou museu. Temos peixe para vender, nossa gente alimentar. E a grande noite da encenação Um Porto para o Mundo. O espetáculo que fez o caminho inverso dos primeiros portugueses que desembarcaram no Brasil. Desta vez foi o talento de um artista que saiu de São Vicente, a primeira vila do país que conquistou Portugal. Ouçam a nossa voz, nosso cantar não esconde. Somos rendilheiras, somos Vila do Conde. E agora que a gente já conhece um pouco sobre o passado e os pontos turísticos de Vila do Conde, eu vejo você no sábado que vem para mostrar os bastidores desta encenação, o espetáculo Um Porto para o Mundo, dirigido por Amauri Alves e que já se tornou o maior espetáculo de rua de Portugal. Um grande beijo e até a semana que vem. Tchau!
ruína, na verdade, de uma antiga aldeia, que está representada na encenação. Os galácticos viveram aqui. Galácticos, desculpa. Galácticos é super-heróis. Super-heróis, os galácticos. Onde aí já se pode perceber como eram as vivências dos tempos dos galácticos. Ela vai falar também igual eu. Que comida boa que a senhora fez pra gente? Hoje, arroz à valenciana, vitelinha assada, cabritinho assado, pá de porco, lombo de porco assado, a sorda, arroz de marinho. Chega, dá muita comida. Tanta comida. Comida da Madeira hoje, então. Vamos entrar aqui no restaurante da Ilha da Madeira em homenagem ao meu pai, que é da Ilha da Madeira, a família dele. Então vamos lá. Pedir a Mauri segurar. Ai, dá até pena de comer esse, de tão bonito que ele é. Nossa, uma delícia. Esse é seu, Robson. Celeste é seu. Comer o chocolate, vou ter que tomar o licor todo. Tudo bem? Bem-vindo ao Rota do Sol. Estamos no norte de Portugal, Vila do Conde. Na semana passada você acompanhou com a gente um passeio por essa charmosa e histórica cidade que fica a 20 quilômetros da cidade do Porto. E hoje você vai ver o motivo da nossa viagem. Essa apresentação ao ar livre, que há 3 anos é dirigida por um brasileiro de São Vicente. Martim Afonso de Souza desembarcou em São Vicente em 1532 para fundar a primeira vila do Brasil. A história da chegada da nau portuguesa é encenada há décadas na Praia do Gonzaguinha. Já a fama do diretor Amaury Alves, que profissionalizou o tradicional espetáculo vicentino e o transformou no maior musical em areia de praia do mundo, tomou o caminho inverso ao do navegador português. O talento do brasileiro de São Vicente saiu daqui para conquistar a terra de nossos colonizadores. O produtor cultural e sua equipe são responsáveis há 3 anos por preparar o show Um Porto para o Mundo na cidade de Vila do Conde, distrito de Porto, norte de Portugal. Assim como São Vicente, a apresentação é feita ao ar livre e conta com a participação de mais de 600 pessoas, entre atores e equipe de apoio, todos voluntários. Não há em Portugal teatro de rua como o nosso, Vila do Conde. Venha com a gente então para participar dessa festa e conhecer um pouco dos bastidores e também o trabalho de Amaury Alves. Pelo menos 3 meses antes da estreia, por 3 anos seguidos, ele está aqui nessa cidade para ensaiar os moradores e dirigir esse espetáculo que já é considerado o maior show ao ar livre de Portugal.
Essa cidade tem um pouco do que os turistas mais procuram quando chegam a Portugal. Experiências que os aproximem dos sabores, dos saberes, da cultura e da essência do país. Sem dúvida, ela está por toda a Vila do Conde. É só sair às ruas para degustar sua culinária, admirar a arquitetura das casas onde viveram poetas portugueses, descansar nas praças impecavelmente cuidadas, visitar museus como esse, a réplica de uma nau de 500 anos ancorada no cais da Alfândega. Era uma das menores da época, com capacidade para levar entre 120 e 130 tripulantes. Qual é a diferença de caravela para nau? A nau veio depois das caravelas? Sim, sim. A caravela essencialmente entra a diferença substancial, quer nas velas, quer também no tamanho. A nau foi construída depois para armazenarem todos os bens que trouxessem desses países, portanto, as preciosidades, essas riquezas que foram trazidas para Portugal, e tinha que haver espaço de armazenamento, de acondicionamento desses bens. Por isso, as caravelas não tinham? Não tinha espaço suficiente, portanto, porque a caravela foi usada essencialmente para a descoberta de novos territórios. Porquê? Porque era muito veloz. Com a ajuda das velas triangulares, ela bolinava. Ela tanto circulava com ventos favoráveis como ventos contrários, porque era possível manobrar as velas e assim continuar a descoberta. A nau quinhentista está ancorada no cais da Alfândega desde 2007. Foi construída já com esse objetivo de ser museu e de contar a história da cidade. No século XV, Vila do Conde já era conhecida por ter os melhores estaleiros para a construção e também reparo dessas embarcações. Estudantes do país inteiro vêm para cá para conhecer esse passado e apreciar as muitas vistas de Vila do Conde, uma cidade histórica ainda mais antiga do que a própria fundação de Portugal. Mas não foram só as paisagens ou a história que nos trouxeram até esta cidade ao norte de Portugal. O motivo da viagem foi essa grandiosa apresentação aqui, que conta sobre a fundação da Vila do Conde e a partida das naus portuguesas bem antes do descobrimento do Brasil para desbravar novas terras. E qualquer semelhança dessa apresentação com a encenação da chegada de Martim Afonso de Souza a São Vicente não é mera coincidência. Amaury Alves pôs em prática todo o seu talento para contar histórias e transformá-las em um grande musical. Agora são um pouco mais de 9 horas da noite. Começou a escurecer agora porque é verão na Europa. Falta pouco mais de 1 hora para o início do espetáculo. Hoje é noite de pré-estreia, só para os convidados, mas o Amaury já está por aqui coordenando tudo. A gente vai achar para ver o que ele está fazendo agora. Todo mundo aqui já. E lá está ele dentro da tenda, atrás do palco da encenação. Fala para os 300 moradores de Vila do Conde que não tinham sequer imaginado que um dia poderiam virar artistas. Vão assistir a um espetáculo como nunca assistiram antes na vida. E sabe por que isso vai acontecer? Porque são vocês! Então, as últimas orientações para que eles entrem com segurança no palco. Afinal, são todos voluntários, pessoas que moram aqui na Vila do Conde e que aprenderam a ter esse amor aí incentivado pelo Amaury. Boa sorte para vocês. Ah, seu pai e sua mãe estão aí. Vamos bater muita palma para você. Como é que é assim? Não há em Portugal teatro de rua como o nosso, Vila do Conde. É uma harmonia aqui, uma
alegria. Agora há pouco essa senhora ali estava dando entrevista para a TV local para falar que no ano passado esse neném estava na barriga e agora ele está participando do espetáculo. Deixa eu lá ver se eu consigo falar com ela. Você estava grávida no ano passado e agora veio com o neném? Sim, o ano passado a Gabriela veio na barriga e desta vez veio participar. Por que você gosta de participar desse espetáculo? Foi o Guilherme, meu filho mais velho, que inicialmente no primeiro espetáculo nos convenceu a vir. O ano passado voltamos, este ano veio a Gabriela e o pai também. Agora a Mauri falta apresentar o time que está trabalhando contigo, que veio do Brasil. O Marcelo chegou primeiro, vive aqui, é o produtor do espetáculo, né? Ele que fez o primeiro contato, acertou com a câmara, né? Ele que cuida da produção artística do espetáculo e também é o Caronte. O Flávio Medeiros, que é o compositor e produtor musical. Carol Dias e Henrique Dias Alves, que são os assistentes de direção. E o Peter Pan, que trabalha na equipe de cenografia. Desde 2015 essa turma tá junta? Desde 2015 essa turma está junta com um time de portugueses também muito grande, né? Na cenografia, na produção, na técnica, né? Essa turma de brasileiros aqui está à frente do espetáculo aqui, Um Porto para o Mundo. A população é incrível como ela se envolveu, né? Porque é a história dela também, né? Dos antepassados. As pessoas têm muito orgulho da sua história. A cidade, como pode ver, é linda, monumental, é cuidada, as pessoas amam o seu lugar em tudo que fazem, não deitar lixo para o chão, em preservar os monumentos e em conhecer a sua história e divulgá-la. Por isso que nós não só temos uma adesão enorme de gente em cena, como também temos uma quantidade de espectadores brutal que lota milhares de lugares todas as noites do espetáculo. No próximo bloco a gente continua a mostrar os bastidores da encenação que fez o talento desse time de brasileiros de São Vicente ser conhecido em Vila do Conde. Até já! Rota do Sol está em Vila do Conde e essa embarcação aí, ancorada no cais da Alfândega, é uma nau de 500 anos. Toda essa paisagem em volta serve também de cenário para a encenação do espetáculo Um Porto para o Mundo. É um sonho você poder contar com uma cenografia como essa, você vê nas fotografias, nas imagens que são feitas, né, que dá uma realidade, né, cria uma magia fortíssima e a gente não tem que se preocupar em construir, já está aqui. O cenário natural aqui é fantástico. Como aconteceu em São Vicente, né, onde Martim Afonso desembarcou, foi também o cenário para contar essa história. Isso, o cenário que foi escolhido, né, para se manter viva a história da fundação da Vila de São Vicente. E aqui é a mesma coisa, no mesmo sentido. O local onde a história aconteceu, ela continua acontecendo de uma outra forma, sendo recontada pelos moradores, pelas pessoas da cidade que querem preservar a sua identidade cultural, a sua memória. A identidade cultural de um povo é seu maior tesouro. E quando o orgulho de pertencer a um lugar e a uma história é valorizado, todo mundo ganha. Assim diz a presidente da Câmara de Vila do Conde, que equivale ao cargo de prefeito no Brasil. Isto é um enorme orgulho para nós, pelo património que possuímos e depois pela forma admirável como a nossa comunidade adere a esta solicitação que é feita para aqui estarem. Isto acaba por ser um envolvimento que exige bastante das pessoas, são os ensaios que começam meses atrás, mas efetivamente há uma adesão enorme das pessoas a este orgulho de ser vilacondense que nós sentimos todos.
O Porto para o Mundo é uma experiência magnífica, uma experiência comunitária que envolve centenas de pessoas da cidade de Vila do Conde, que é uma cidade com uma história milenar, uma história de 2000 anos documentados de ocupação anterior à própria Constituição de Portugal. É uma cidade que esteve ligada sempre ao rio ao mar, e esse espetáculo conta a história desta gente, dos seus antepassados e de que forma eles marcaram a construção de uma pátria, de uma nação e, sobretudo, um Porto para o Mundo é uma experiência de portugueses que foram para todo o mundo e receberam de todo o mundo influências, tornando-se eles partes, fruto e motor de um desenvolvimento global. O envolvimento dos moradores com o espetáculo nos impressionou realmente, nos ensaios, na disciplina, na confecção dos figurinos. Os que não fizeram parte do elenco estavam na equipe de voluntários que coordenavam o trabalho. A encenação trouxe de volta a memória dos antepassados de muitas épocas que a cidade viveu bem antes de Portugal ser fundado e resgatou a identidade de Vila do Conde e o que a torna diferente de todas as outras cidades portuguesas, sua importância para o mundo, porque possibilitou, na época das grandes navegações, a aventura marítima que desbravou novas terras. De descobrir novas terras, de construir embarcações, de mudar a forma de navegar, de fornecer personagens importantes para a história de Portugal e do mundo. É isso que vocês vão ver hoje. Então, depois do intervalo, a gente vai ver o espetáculo que o Amaury e a turma dele fizeram aqui junto com os moradores da Vila do Conde. Até já! Ficamos por uma semana em Vila do Conde para acompanhar o espetáculo Um Porto para o Mundo e para mostrar o trabalho de um brasileiro de São Vicente, Amaury Alves. Foram 8 dias de apresentações e em todos eles as arquibancadas ficaram lotadas. Os ingressos a preços populares foram vendidos muito tempo antes. Quem não conseguiu comprar acompanhou ao vivo pela transmissão da TV portuguesa. Todas as noites foram de festa e de muita emoção. Bom dia, bom dia. Tanto trabalho. Hoje é que vai ser. E depois de toda essa energia, agitação, chegou a hora de mostrar então um trecho desse show, Um Porto para o Mundo, que conta a história da fundação da Vila do Conde. A encenação começa 100 anos antes de Cristo com a passagem de Caio Júlio César por essa região. A cena é romanceada, mas o público tem a noção do início da história do vilarejo e de seus antigos povos e o modo como eles viviam antes de Portugal ser Portugal. Acabou! Acabou! Somos amigos! Não nos vamos matar uns aos outros! A cada ano, o espetáculo conta a mesma história da cidade de uma forma narrativa totalmente diferente. O trabalho é supervisionado por uma comissão de historiadores de Vila do Conde para que seja fiel ao passado. Ainda tens muito tempo para brincar. Vamos lá festejar, grandes e pequenos, hoje o mar já deu o que tinha a dar. Vamos lá festejar. Há uma história riquíssima, que nem calcula, fabulosa. E eu já é o terceiro espetáculo que eu consigo com elementos da história de Vila do Conde. O Vasco da Gama fizemos uma cena que não se passa em Vila do Conde, passa-se em Lisboa, que é a saída das naus para a primeira viagem, a viagem do descobrimento do caminho marítimo para a Índia. E o Vasco da Gama, curiosamente, sabia muito bem o que se passava. A nau que comandava as outras, onde ia o Vasco da Gama, era a nau São Gabriel. E a São Gabriel tinha sido construída aqui neste mesmo local, que era o estaleiro de Vila do Conde.
A nós cabe fiar a vida, aos homens tecer a história. Em 2017, a história vai sendo contada pelas parcas, as fiandeiras, deusas da mitologia grega que teciam o destino dos homens. Através dos fios e das linhas, elas constroem o destino de cada um, que se conecta a outro. Assim, as diversas épocas de Vila do Conde vão sendo mostradas ao público, que reconhece sua história e a de seus antepassados. Nas acrobacias, envolvidos em tecidos, estão os atletas da cidade. As fiandeiras também marcam a passagem do tempo, assim como os músicos, os corais e, de repente, uma nau, construída na hora. Terra firme viemos encontrar, é nesta terra vamos achar. É uma verdadeira história de amor entre um povo, o mar e o seu passado. Tudo feito com muita arte. Tesouros, riquezas em terra encontrar. Tesouros, riquezas em terra encontrar. A encenação está acontecendo ali, olha, a gente vê aqui uma parte da lateral da arquibancada, ali o palco, né, que é o pier iluminado, e aqui tem um grupo que está à espera aqui, olha, são as senhoras rendilheiras de Vila do Conde, porque elas vão entrar no final do espetáculo. Elas também vão ser homenageadas pelos trabalhos que elas fazem, que faz parte da tradição aqui de Vila do Conde, as rendas feitas de bilros. O que vocês acharam de receber essa homenagem também na encenação que conta a história da Vila do Conde, da navegação, mas também dessa tradição de vocês? Por acaso está bonito. Gostamos muito do programa, muito. Também ficamos bonitas e a gente quer isso. Dá nervoso, daqui a pouco vocês vão entrar no palco. Vamos, daqui a pouco vamos. O que foi essa encenação para vocês em Vila do Conde? Eu acho que foi uma homenagem bonita às rendilheiras, que ainda nunca nos tinham feito. Eu acho que foi muito bom. Porque faz parte da história, né? Das nossas mães, das nossas avós, que já trabalhavam na renda. Venha à janela, que a noite está bem, vem ver o luar. Linda rendilheira, deixa a travesseira, vem ouvir cantar. Fios que nos piuros enrolados pelas rendilheiras. As rendilheiras entram nas últimas cenas para marcar a história contemporânea dos vilacondenses. Diferentemente dos outros atores voluntários, elas representam o próprio papel. Foi uma época em que os homens iam ao mar e as mulheres teciam rendas. Ouçam a nossa voz, nosso cantar não esconde. Somos rendilheiras, somos de Vila do Conde. Na plateia, vilacondenses e turistas acompanhavam atentos e impressionados. Entre eles, Fernando e Maria de Lourdes, que são de São Vicente e estavam de férias por aqui. É um grande espetáculo, né? A história contada, nós não conhecemos, né? A história é para trás do descobrimento do Brasil, né? Na visão portuguesa. Maravilhoso, lindo, nossa, muito. O Mauri está realmente de parabéns, muito lindo. É tão contagiante que na última noite não resistiu ao convite dos portugueses para participar da encenação. Fiz uma ponta junto aos nobres durante uma conversa com o rei Dom Sancho I, que ficou conhecido como o Rei Povoador. Vesti a roupa, ensaiei as falas e fui para o meio do palco. Um momento único. Mais um privilégio da profissão de jornalista e de viajante que já me proporcionou emoções que sequer imaginei. Você se imaginou em Portugal fazendo o teu trabalho e vendo o teu trabalho assim tão comemorado pelas pessoas?
Não, nunca imaginei isso. Até mesmo porque eu sou envolvido com o carnaval na Baixada Santista, fazendo carros alegóricos. E por intermédio do Amaury, nós fomos trabalhar junto em São Vicente, eu como diretor da Secretaria de Cultura. E abracei essa ideia dele e viemos para cá realizar esse trabalho lindo. Vim o ano passado, estou voltando este ano e graças a Deus tá aí. Vocês deixaram uma marca aqui, né, na cidade. Mesmo que um dia acabe esse espetáculo, as gerações que vão vir já vão ser mais conscientes e mais orgulhosas da história. O que isso é para você? Olha, é muito, muito gratificante. Nós percebemos que mudamos o comportamento da cidade, das pessoas, o entrosamento, as pessoas se conhecem melhor, elas colaboram entre umas com as outras e realmente, como você mesmo falou, deixamos a marca, estamos muito felizes com isso, esperamos voltar sempre para realizar e brindar esse público com um pouquinho de cultura da nossa miscigenação. Conheci o Amaury, o Henrique e a filha e fiquei totalmente apaixonado por eles porque eles são gente incrível, trazem um espírito para este espetáculo totalmente incrível e estou muito grato a eles por terem aparecido em Vila do Conde. A participação da jornalista da Rede Globo, Rosana Vale! A gente daqui, é gente deles. Então é realmente muito bom, é família, é amigo e todo mundo se sente muito bem um com o outro aqui. Essa sensação é maravilhosa. A energia, a emoção que essas pessoas passam umas para as outras com a sua própria história, realmente é algo impagável, impagável. Isso para mim é fantástico, é uma realização, é uma complementação de tudo aquilo que a gente fez no Brasil. Comecei no Brasil e passei para o outro lado do oceano, contando a mesma história, mas agora com a visão dos portugueses. Que festa bonita, né? Assim a gente encerra o Rota do Sol e também se despede desta viagem a Portugal. Fica pra gente uma lição, né? Esse trabalho todo conseguiu não só projetar esta cidade charmosa e histórica, mas também unir os moradores. Hoje, eles estão muito mais orgulhosos da história que tem. Um grande beijo pra você e até a semana que vem. Eu te vejo aí no Brasil. Tchau!